Olá, amigos alternativos! Vocês sabem que é cada vez mais raro termos surpresas nos campeonatos estaduais, então é gostoso lembrar dessas zebras de quando alguns times do interior conseguiram surpreender times grandes da capital. Vamos fazer aqui uma pequena lista de algumas dessas surpresas. Foi um tema sugerido por Gabriel Wacker, que é um dos apoiadores do Última Divisão, e outros apoiadores também votaram a favor desse tema, então vamos lá! É claro que em um vídeo só não dava para falar de todas as surpresas, da maneira que a gente gosta aqui, de entrar em alguns detalhes, então a gente escolheu algumas zebras e aí vamos dar chance para vocês escolherem se a gente deve fazer uma parte 2, comentem aí, deixem bastante like, se deixar aí uns 1.000, 1.500 likes a gente já faz, porque a gente também gosta desse tema, então deixe seu like aí e também sugira quais surpresas que a gente precisa comentar aqui nos próximos vídeos. Essa foi uma zebraça, porque nessa época os estaduais eram mais importantes e também maiores, tinham mais datas. No caso de 86, por exemplo, foram 7 meses de competição, muitos jogos, muitos enfrentamentos contra os times principais e mesmo assim a Inter de Limeira conseguiu surpreender. E com um detalhe, não foi nada fácil pelo contexto daquele momento, daquela temporada. Primeiro que a Inter de Limeira tinha gastado muito na temporada anterior, precisou ali se virar fazendo turnê na temporada anterior, turnê internacional, para poder arrancar mais algum dinheiro e conseguir montar um time competitivo para 86. E aí depois ainda aconteceu uma tragédia. O jogador Zezinho Figueroa morreu num treino da Inter de Limeira e aí ainda depois, quando estava saindo do velório, a família do Zezinho sofreu um acidente e 7 pessoas morreram. Então muita tragédia, muita lamentação, realmente muito drama no elenco da Inter de Limeira e há quem diga que também essa tragédia acabou unindo e fortalecendo o grupo para o resto do campeonato. E com toda essa dificuldade, é claro que o começo da Inter de Limeira no campeonato foi mais complicado. O regulamento previa ali 2 turnos, sendo que o primeiro turno, o campeão do primeiro turno se classificava já para as semifinais, o campeão do segundo turno também, e aí os terceiros e quartos melhores da classificação geral também iriam para uma semifinal. No primeiro turno, a Inter de Limeira terminou na 6ª posição, e aí para o segundo turno o time se arrumou bastante, começou já a vencer grandes times, derrotou Santos, Palmeiras e terminou na liderança, já garantindo uma vaga na semifinal. E aí, nas semifinais, enfrentou exatamente Santos e Palmeiras. Na semifinal enfrentou o Santos, conseguiu vencer os dois jogos contra o Peixe, se classificou para a decisão, e o Palmeiras foi para a decisão também, só que o Palmeiras vivia uma época ali de seca de títulos, de fila de títulos, e aí a expectativa, é claro, era toda de que o favoritismo seria do Palmeiras, que o Palmeiras ia acabar com a fila, que ia acabar com o jejum, o time era bom de verdade na época, porém a Inter de Limeira estragou essa festa, colocou o Palmeiras por mais alguns anos nessa fila, nesse jejum de título. A Inter de Limeira se consagrou campeã e nem esperava essa festa, a ponto de que na época surgiram notícias que os diretores não tinham preparado nada para qualquer comemoração, tiveram que arrumar ali essa festa de última hora. Apesar desse grande título, a Inter de Limeira não conseguiu se firmar para ter outras grandes campanhas mais para frente, né? Ainda conseguiu ali se manter um pouco com a base, mas depois não conseguiu se firmar nem no cenário estadual, muito menos no cenário nacional. E aí viveu um grande problema também, que perdeu apoio de prefeitura, aos poucos o time não conseguiu se sustentar e chegou na última divisão do Campeonato Paulista em 2009, foi o pior momento da Inter de Limeira, porém o time conseguiu ali se reerguer aos poucos, foi subindo de divisões e em 2019, 10 anos depois, conseguiu ser finalista da Série A2 do Campeonato Paulista, voltou para a Elite e ainda está na Elite até agora e fazendo campanhas razoáveis ali, já disputou Série D também. Esse Campeonato Gaúcho teve um regulamento bem diferente porque começou com, inicialmente, apenas os times que não disputavam a Copa Sul Minas. 14 times que não disputavam a Copa Sul Minas fizeram uma primeira fase e aí depois só na segunda fase é que entraram Internacional, Grêmio e Juventude. Dessa primeira fase saíram 5 times e o Caxias foi um deles, mas com um sufoco ali, teve um momento que se classificou apenas por causa do número de vitórias. Mas aí, depois de se classificar no sufoco, o
Caxias encaixou e fez um primeiro turno muito bom. Depois dessa primeira fase aí, os 8 times que se juntaram, Internacional, Grêmio e Juventude, junto com os 5 que se classificaram da primeira fase, fizeram 2 turnos. No primeiro turno, o Caxias embalou, derrotou ali os principais times, inclusive, terminou na liderança. No segundo turno, o Caxias deu uma relaxada, perdeu o ritmo, não foi bem. Mas aí o Grêmio ganhou esse segundo turno e a final foi entre Caxias e Grêmio. O Grêmio vinha muito forte, tinha apoio do grupo ISL, tinha montado um grande elenco que tinha Zinho, Paulo Nunes, Ronaldinho Gaúcho, Anderson Polga, entre outros jogadores importantes, porém o Caxias conseguiu a vitória, principalmente conseguiu o grande momento decisivo foi a vitória em casa por 3-0 e depois o Grêmio em casa não conseguiu se recuperar, empatou apenas por 0-0, o Caxias se fechou ali e garantiu o título, que foi o primeiro título do técnico Tite na carreira. O Caxias ainda viveu alguns bons anos ali, por cerca de 10 anos, o clube chegou a disputar a Série B e ainda voltou para uma final de Campeonato Gaúcho em 2012, mas acabou perdendo naquela oportunidade. Porém, aos poucos o time acabou decaindo. Em 2015 o time chegou a cair no Campeonato Estadual e chegou na Série D do Campeonato Brasileiro também. E agora o Caxias está se arrumando e tentando buscar uma campanha que leve para a Série C e está chegando muito perto. Já foram 4 vezes que o Caxias chegou ali nas quartas de final, que é aquele jogo que já garante o acesso, mas o Caxias tropeçou ali. Acho que tá chegando a hora do Caxias em 2023, eu aposto que vai subir. O regulamento desse campeonato mineiro era bem simples, 12 times, os 4 primeiros se classificavam para a semifinal e final no mata-mata. É muito simples, esse regulamento até se tornou mais comum do campeonato mineiro por muitos anos. Em 2023 houve mudança, partiu para algo mais confuso, mas até o ano passado era mais ou menos esse regulamento aí. E aí o Ipatinga surpreendeu, mas nem tanto, porque o Ipatinga era um time novo, fundado em 98, então chegar numa final em 2005 para um time fundado em 98, claro que é muito surpreendente, mas já tinha chegado na final, tinha tido um crescimento realmente impressionante, era um projeto ali que envolvia a prefeitura e empresários lá do Vale do Aço, então o Ipatinga já vinha crescendo de uma forma impressionante e realmente mostrava que era um projeto bem organizado. Aí em 2005, aquele time treinado pelo Ney Franco conseguiu fazer uma grande campanha na primeira fase, perdeu apenas um jogo e aí ficou na segunda posição com o Cruzeiro disparando na primeira posição. Na sequência, o Ipatinga enfrentou a URT, conseguiu derrotar com facilidade a URT na semifinal, foi enfrentar o Cruzeiro na decisão. Não conseguiu vencer no primeiro jogo, empatou, e aí no Mineirão todos já esperavam uma vitória do Cruzeiro, um time muito forte, fazendo uma campanha dominante, mas veio a vitória do Ipatinga por 2-1, teve até gol decisivo do zagueiro William, aquele William que depois foi se destacar no Corinthians, virou William Capita, pois é, ele estava nesse time do Ipatinga e conseguiu então esse título surpreendente. Depois desse título do Campeonato Mineiro, o Ipatinga ainda conseguiu viver grandes momentos. Esse 2005 nem foi o auge eu diria que foi 2007, quando o time chegou na Série A do Campeonato Brasileiro, porém logo depois já veio um grande problema, que foi uma temporada com rebaixamento no Campeonato Estadual de 2008 e também no Campeonato Brasileiro. Depois o clube ainda viveu um bom momento ali em 2010, quando chegou na final do Campeonato Mineiro, mas acabou perdendo, e aí aos poucos a prefeitura, os empresários que sustentavam o time foram se afastando e o Ipatinga foi sofrendo sucessivos rebaixamentos, chegando realmente até ameaçar fechar as portas. Em 2022, uma temporada que foi mega surpreendente, a gente já até contou no ano passado como aconteceu isso tudo. O Ipatinga primeiro emitiu um comunicado falando que corria o risco de fechar as portas, que não ia disputar a divisão de acesso do Campeonato Mineiro, porém um empresário chegou, comprou o Ipatinga, resolveu investir e o time fez uma campanha de muita superação, fazendo gols nos últimos minutos, passando muito sufoco, mas garantiu o acesso e voltou para a elite do Campeonato Mineiro. Teve até uma briga judicial recentemente entre Ipatinga e Betim por causa de acusações de falsificação de documento, e aí depois de vários julgamentos o STJD decretou que o Ipatinga podia disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro em 2023.
Calma, não é o Colo-Colo do Chile, é o Colo-Colo de Ilhéus, que foi campeão de uma maneira impressionante. Primeiro vamos falar do regulamento, até porque foi um regulamento bem confuso ali. Eram 12 times, foram divididos em 2 grupos de 6, e aí primeiro os times se enfrentavam dentro do mesmo grupo, 4 se classificavam para o mata-mata, e depois no segundo turno os times enfrentavam os times de outro grupo, e aí 4 se classificavam e começava o mata-mata. O Colo-Colo foi impressionante, foi líder do seu grupo nos 2 turnos, inclusive, e sobrou no mata-mata, inclusive. Mas vamos contextualizar mais aí por que Bahia e Vitória, times hegemônicos no Campeonato Baiano, não conseguiram ir bem, não conseguiram parar o Colo-Colo. Eles vinham de uma temporada muito ruim. Em 2005, tanto Bahia quanto Vitória foram rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então a expectativa era de haver alguma surpresa mesmo nesse Campeonato Baiano, mas não se esperava que fosse o Colo-Colo, um time que tinha voltado ao profissionalismo em 98, estava se arrumando, mas conseguiu uma campanha impressionante. Então, no primeiro turno em que o Colo-Colo foi líder na fase de grupos, chegou no mata-mata e passou por Catuense, depois Bahia, e na final do turno já enfrentou o Vitória e venceu. Ele então derrotou aí os 2 principais times do estado. No segundo turno foi líder novamente do grupo e aí enfrentou Juazeiro, Ipitanga e Vitória. Bahia caiu nas quartas de final, mas novamente na final contra o Vitória o Colo-Colo venceu. E aí como venceu os 2 turnos, inclusive nessa final aí do turno derrotou o Vitória com 4 gols de diferença nas 2 partidas, com 4 gols marcados nas 2 partidas, venceu primeiro por 4-3, depois por 4-2, e aí o Colo-Colo então vencendo os 2 turnos foi campeão estadual. Depois disso, o Colo-Colo não viveu mais grandes momentos, até disputou ali Série C, Copa do Brasil, mas fez apenas figuração, e em 2011 já começou a alternar entre primeira e segunda divisão do Campeonato Baiano, foi rebaixado em 2011, chegou a voltar, mas recentemente, em 2022, o clube nem se inscreveu para disputar o Campeonato Baiano, então está licenciado, sendo que em Ilhéus outro time está crescendo, está ganhando espaço, que é o Barcelona de Ilhéus, então mais um xará aí, né? Depois do Colo-Colo vem o Barcelona, que chegou na semifinal do Campeonato Baiano de 2022, quase garantiu uma vaga na Série D e agora está fazendo uma boa campanha, brigando pela classificação ali no Campeonato Baiano pro mata-mata. Então mudou completamente a força ali de Ilhéus, Colo-Colo saindo, Barcelona chegando. O regulamento desse campeonato foi bastante diferente, bastante confuso até. Eram 12 grupos, foram divididos em 2 grupos de 6, mas aconteceram 3 turnos. Nem vou entrar em detalhes sobre como isso aconteceu, porque acho que não é tão importante quanto falar do contexto da campanha, né? O fato é que depois da fase de grupos ali acontecia semifinal e final em 2 jogos, e o grande Itumbiara conseguiu fazer essa campanha que deu o título para a cidade. E aí vale destacar que o Itumbiara recebia muito dinheiro de prefeitura, um grande apoio ali do prefeito, que queria fazer uma grande campanha no campeonato goiano, e aí investiu bastante, a ponto de ter o PC Guzmão, treinador que vinha de boas passagens, nem sempre boas, mas vinha de passagens entre times da Série A ali, e trouxe jogadores experientes que não estavam tão bem, como o Sérgio e o Basílio, ex-Palmeiras, trouxe também o Caico, ex-Santos, Landu, ex-Remo, então trouxe ali alguns jogadores de valor, e aos poucos o time foi construindo um bom elenco. E durante essa primeira fase confusa aí, vários jogos, o Itumbiara derrotou Vila Nova, Atlético Goianiense, Goiás, as principais forças do estado. Apesar dessas vitórias, quem terminou como líder geral nas primeiras fases foi o Goiás. O Itumbiara ficou na segunda posição e partiu para enfrentar na semifinal o Atlético Goianiense, atual campeão naquela temporada, e conseguiu eliminar o Atlético Goianiense, se classificando então para a decisão contra o Goiás, um Goiás que era muito forte na época, treinado pelo Caio Júnior, com Arley, Alex Dias, Paulo Baier, e o Itumbiara conseguiu vencer os 2 jogos e ser campeão. Na época venceu o primeiro jogo por 1-0, e o Goiás teve partida da Copa do Brasil ali entre as 2 finais, e aí os torcedores do Goiás veem muito que essa partida da Copa do Brasil atrapalhou, deu um baque muito grande para o Goiás, foi uma eliminação contra o Corinthians, e aí o Itumbiara acabou vencendo a segunda partida, enfrentando um Goiás apático, venceu por 3-0 e foi campeão goiano então.
Depois disso, o Itumbiara não teve mais grandes momentos. Chamou a atenção, por exemplo, em 2009, na Copa do Brasil, quando enfrentou o Corinthians no jogo em que estreava Ronaldo Fenômeno. Então foi muito marcante ali, Itumbiara fez seu nome, mas não conseguiu fazer frente ao Corinthians. E aí depois, logo depois, em 2010, já veio um baque muito forte para esse projeto da prefeitura, porque o Itumbiara foi rebaixado no Campeonato Goiano. E aí, a partir disso, aos poucos, o clube foi perdendo apoio e começou a revezar ali entre elite e segunda divisão do Campeonato Goiano, sendo que em 2022 o time acabou caindo para a terceira divisão. Tem várias outras zebras de campeonatos estaduais, podemos fazer uma parte 2, quero fazer uma parte 2, mas para isso você precisa deixar os likes aqui embaixo, deixar comentários, inclusive com sugestões de quais estaduais a gente pode fazer. Eu já quero fazer por exemplo, sobre a zebra do Campeonato Paraense, o Independente de Tucuruí foi campeão em 2011, tem um parênteses em Tucuruí, inclusive, então quero fazer sobre esse aí. Tem outras zebras, por exemplo, Salgueiro no Campeonato Pernambucano recentemente, Paranavaí também no Paraná. Deixem outras sugestões aí que a gente pode fazer uma segunda parte desse vídeo, um tema muito legal, principalmente nessa época de estaduais, tá certo? Fico por aqui, sigam a Última Divisão nas redes sociais, obrigado, até a próxima!